Olá, boa noite. Dentro de instantes nós teremos uma live com a psicopedagoga Sueli Mesquita, uma especialista na área de atenção a famílias e a juventudes e crianças. Nós estamos fazendo agora um teste, vou mandar um convite para ela. Olá, Ismael, olá, Leonardo. Dentro de instantes nós vamos começar uma live bem legal com a psicopedagoga Sueli Mesquita. É ela que tem percorrido escolas para falar um pouco dessa relação da escola e das famílias. E algumas lições que a psicopedagogia pode nos dar, né? Hoje o diálogo é bem aberto. Ela acabou de entrar, vamos lá, vamos visualizar aqui. Aberto. Olá, Sueli, boa noite. Oi, boa noite, Paulo. Tudo bem? Como você está? Está me escutando bem? Eu estou te escutando muito bem. Que bacana. A luz está boa? Está me A luz ouvindo? está boa por aí, dá para ver bem também, Sueli? Sim, perfeitamente. Joia, que honra poder falar com você mais uma vez, né? A gente Igualmente, eu aqui. trocar umas figurinhas aí sobre psicopedagogia e como atender famílias, escolas. Eu tenho visto a sua jornada, desejo sucesso na sua empreitada aí, na atenção às escolas. Estou vendo que já entrou aqui o Ismael, lá do Colégio Santa Maria. Ah, Já Ismael, entrou, meu parceiro. Eu só fico já entrou. zangada quando ele me chama de senhora. Aí ele sabe que eu fico Aí, zangada. mas aí até eu, viu? Tão fofo. Boa noite, Ismael. Matheus também entrou, espaço Ser 10. Isso, o Matheus é um ex-aluno, uma pessoa muito bacana, formou junto com meu filho, me acompanha sempre Uhum. aí. Ô Sueli, mas fala um pouco da sua carreira, até o povo ir entrando. Essa live vai ficar gravada, tá? Num canal que se Tá. chama O que as escolas podem aprender e vai ficar aqui no IGTV também do Instagram. Então logo ela termina eu já te mando, Tá. tá? Ok, aí eu Para posto você também. divulgar aí para os seus parceiros. Eu estou muito feliz em conversar com você. Eu vi aqui que você é mestre em educação pela Universidade de Jaén, na Espanha, não é isso? Uhum. Uhum. É especialista em psicopedagogia clínica e institucional, tema Sim. de hoje, né? Tema de hoje. Membro da comissão científica da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria. Infantil, sim. A Fernanda Moraes acaba de entrar e dar bom dia, boa noite, né? Boa noite, Fernanda, tudo bem? Você também é Fernanda, membro querida. da equipe de formação do Instituto CBN de São Paulo, é professora Sim. de matemática, isso é que eu mais gostei, É. sabe? Eu me tornei Chão, sala professor de por causa de aula. uma pergunta de matemática, e eu sou professor de história, Aham, tá? Eu vou te contar daqui a pouco. E é consultor e aham. palestrante, essa é a melhor parte. Sueli, hoje nós estamos organizando um congresso de educação online lá no Pará. Uhum, Todas as pessoas que vão falar voluntariamente para prefeituras do Pará. Para depois a gente uhum, fazer um seminário presencial lá e aí as prefeituras vão se organizar para remunerar. Se você uhum. aceitar o convite, é um Claro. convite de uma mulher educadora lá, a Rihanna, ela trabalha muito lá na região do Porto de Trombetas. E Uhum, aí ela uhum. pediu para eu convidar algumas pessoas. Se você quiser falar para nós, vai ser muito bom. Com certeza. Pode colocar meu nome lá. Então tá Adoro bom. contribuir. É, Então, assim, Paulo, a minha carreira é a seguinte, eu acho que eu nasci no ventre da minha mãe, eu já era professora, né? E, assim, eu fui alfabetizada e, ao mesmo tempo que eu ia sendo alfabetizada, eu alfabetizava minha irmã. E ela aprendeu a ler e escrever comigo. Na verdade, quando ela foi para a escola, ela já pulou uma série
porque ela já lia e escrevia, né? Então eu já era aquela professora de quadro mesmo que eu ensinava e eu fui alfabetizando ela. E assim, isso sempre esteve no meu DNA, né? E aí eu fiz aquele curso normal naquela época, né? Para professores de primeira a quarta na época. E depois, assim, logo eu entrei na faculdade de matemática porque eu via que as crianças tinham muita dificuldade, e eu passei por muita dificuldade na matemática, né? E eu pensava que, assim, eu sendo professora de matemática, eu podia encurtar caminhos, ter algumas ideias para que os alunos não sofressem tanto quanto eu sofri, né? E, assim, à medida que eu fui avançando na carreira, eu me formei em matemática, professor de matemática. Aí eu trabalhei 17 anos no ensino na escola pública, que eu amava trabalhar em escola pública, e a escola particular também. A escola pública eu trabalhei no Rio, escola particular e pública no Rio, escola pública e particular em Brasília, e depois, quando eu vim para Belo Horizonte, eu só fiquei dentro do consultório, né? Não dava mais aulas. E aí, assim, eu via o quanto a questão do vínculo do professor podia trazer experiências positivas ou experiências negativas, né? E por que, se todos são capazes de aprender, por que tinha crianças com tanta dificuldade? E aí eu comecei a fazer esses questionamentos, e aí eu entrei na psicopedagogia para ver se a psicopedagogia me trazia alguma informação sobre isso, né? E trouxe muitas informações de como a gente aprende, né? E trazer muito na visão do professor, que eu acredito nesse professor, eu amo o professor, eu sou professora, eu amo conversar com o professor, ajudar, ter estratégias, caminhar junto. Então, assim, sempre fui desses dois lados, né? Agora eu trabalho junto com as famílias e num consultório particular, dou algumas aulas de capacitação para profissionais da psicopedagogia também, faço algumas supervisões, faço orientação para a escola, e assim, é o que eu sei fazer, né? Eu amo educação, né? Então, a minha trajetória dentro desse amor pela educação que eu tenho até hoje, né? Então, assim, não fala mal de professor perto de mim, não, que eu fico nervosa, sabe? Nem perto de mim nesse momento. Exatamente. Sabe uma coisa que eu estou percebendo, Sueli? É que realmente os heróis do nosso país são, no início do ano eram os bombeiros, né? Uhum, Aí, assim, logo em janeiro, aí depois chegaram os profissionais da saúde e os professores. Por quê? uhum. Olha, foi um momento de quebra de paradigmas, onde muita gente que não tinha acesso à tecnologia teve que aprender, e isso acabou impactando as famílias também. Sim, A sim. fala de uma mãe e de um pai, ou das pessoas que moram na casa, né, dependendo do formato da família, ela é imprescindível para validar ou para invalidar a função do Perfeitamente. professor. Concorda comigo, Sim, Sueli? concordo perfeitamente. Eu acho assim, em alguns atendimentos que eu tive, né? E às vezes a gente pega assim algumas famílias um pouco estressadas. Estou falando antes da pandemia, né? Por conta de prova. Ah, mas o professor descontou esse ponto. Ah, mas o professor, eu vou lá para reclamar da prova, sabe? Então eu falava para os pais, olha. Se você tiver alguma diferença, não passa para a criança, não fala na frente dela. Você tem alguma dificuldade? Conversa direto com a escola, marca com o professor, mas assim, não fala mal do professor na frente dessa criança, não. Porque é essa construção, porque nós somos modelos, né, Paulo, para as crianças. Então, assim, se a Sim, gente cresce falando que dever de casa é ruim, ai que saco, tem mais dever de casa. Na matemática, por exemplo, né, eu dei um curso recentemente, um workshop de ansiedade matemática, e aí quando assim a gente vê a fala, os pais também passam ansiedade matemática, sabe? Então eu fico pensando que nós precisamos orientar os pais no sentido que eles são modelo. E assim, o tempo todo as crianças estão olhando, percebendo que eles são assim, uma Wi-Fi, né?
O radar está ali sim, o tempo todo. Então, assim, esse carinho, né, essa fala com o professor, eu acho que veio quebrar, né, essa pandemia veio quebrar esse paradigma de que todo mundo é professor. Não, todo mundo não é professor. Né? Quando o médico passa uma medicação, a gente vai lá, vai na farmácia, compra, o máximo que a gente faz é reclamar do preço. Agora, professor, não, todo mundo sabe ensinar geografia, todo mundo sabe ensinar história, e assim, já tive até relatos de algumas famílias, claro que não são todas, né? Mas algumas famílias que entravam na aula do professor para discutir, né? Se aquele conceito estava certo, estava errado, né? Então, assim, eu acho que, mas a maioria dos pais, eu acredito que veio que deu uma caída assim na ficha. Eu acho que até nós mesmos, como professores, a gente começa a valorizar o nosso trabalho também, né? Porque não é todo mundo que faz o que os professores estão fazendo hoje, né? Então, eu acho que o vínculo que foi mantido na escola, porque tudo parou, né? Tudo parou. Mas o trabalho dos professores, esse trabalho não parou. Ele ficou virando mais de 12 horas, né? E eu tive conversa com os professores, eu falei assim, eu estou exausta, eu estou cansada, porque a gente teve que aprender a lidar com o YouTube, com iluminação e, enfim. E eu, assim, dou muito colinho para os professores, sabe? Eu acho que eles merecem um colinho, mas, assim, aquele colinho de com força. E agora eles fizeram até uma paródia, você viu? A paródia do Trem Bala para professor? Ai, eu eu vi, chorei eu até quando recebi. eu vi Você aquilo. me mandou hoje mais cedo, eu fiquei muito, achei muito legal. Nossa, aí eu falei, gente, é isso mesmo, eles precisam de colinho, sabe? E eu acho que a família percebeu essa parceria, nós estamos juntos, né? Nessa empreitada, né? Então tem muitas questões que a gente precisa responder e que a gente não tem resposta. Nós, especialistas que estamos estudando, fazendo o curso da era digital, como é o cérebro funciona, como é que vai ser a saúde mental das crianças quando voltarem pós-pandemia, a gente não tem as respostas, né? Então, assim, por um lado, eu acho que é legal, porque todos nós estamos juntos, né, nessa redescoberta, e tem o papel do professor, que ele não parou nunca de pensar no aluno nesse tempo todo, sabe? E eu acho que é maravilhoso isso. Eu acho que o professor merece todo aplauso que a gente puder dar, né? É, eu estou homenageando as mulheres educadoras nesse período, né? E Uhum. eu queria te homenagear também com esse Ai, que troféu. legal! Obrigada! Chama esse Nossa, que troféu, emoção! chama Vou troféu pegar. Malala, tá? Aham. Então, alguém aí, gente, alguém tira uma foto, depois manda para a Sueli, tá? Senão ela fica sem registro. Com Ontem, nós certeza. entregamos para a professora Lucília Panicete, que está aqui com a gente, Ah, a professora né? Lucília é uma fofa. Isso. Tem gente de Goiás, tem gente da Bahia, tem gente de todo lugar aqui nessa live. E depois ela vai para o YouTube. Mas eu queria te homenagear, vai com uma bolsinha, tá? Também feita do Tá, mesmo jeito. deixa eu Nós ver. vamos marcar para te Nossa, que entregar. surpresa boa! Vou te mostrar a Ai, que bolsinha. legal. Que é o seguinte, Ah, legal. você que é Ah, carioca, depois pode usar na praia também, tá tá? bom. Mas quem disse que eu sou Então, carioca? Eu só escorrego de vez em quando na é casca mesmo? de ovo. Ah, você falou que trabalhou no Rio, eu falei, ah, é de lá. Sim, eu Então, sou de lá. explicando a simbologia, aqui é aquele turbante, a professora Lucília sabe falar o nome melhor que eu, depois ela escreve para nós aí. Hum. E é feito de jornal e revista, por uma ONG de mulheres que, lá de Betim, sabe? Uhum, E elas uhum, ganham a renda aproveitando o jornal e a revista. Por isso a uhum. simbologia, apesar da simplicidade, sabe, Sueli? Eu acho que tudo que é simples é muito Ah, sofisticado. E muito. aí nós fizemos o turbante da Malala, e ficou apelidado de Malala, né? Eu Ah, fiquei com legal. medo, Nossa, que eu honra. fiquei, eu fiquei com medo e escrevi para ela pedindo que pode. E aí ela falou que pode, que não tem problema Ah, não. Olha lá, bonitinha, bonitinha. Chama Shaila, a professora escreveu aí. Então, a Ah, gente está tá. homenageando todas as educadoras, mulheres educadoras, e a partir de agosto agora nós vamos fazer a série Educadores Semeadores com Homem. Vou chamar o Ismael, tem uma turma aí que vai, nem sabe. É, É, é.
Você só pega a gente de surpresa, né? Ai, mexe com o coração da gente. E, então, assim, dia 12 de julho foi o aniversário dela. Quando a gente tiver um momento presencial, a gente vai fazer um momento, normalmente é no Colégio Santa Maria da Floresta, que foi a primeira escola de Belo Horizonte particular, tá? É, Uhum, é uhum, lá por causa disso. Ou no Cinep, uhum, né? Nós vamos ver onde vai ser. Aí, mas receba uhum. com carinho, né? Ah, muito obrigada. Nossa, estou emocionada. Então, Assim, aí você, vamos encontrar depois para te entregar isso. com Porque certeza. o pessoal elogia o seu trabalho, viu, Sueli? Poxa vida, É, que ai, bom, que né? bom, que bom, que bom. É porque E eu acho que aí? quando a gente faz com carinho, né? Quando a gente. Eu acho que tem muito aquela questão da empatia, né? Quando a gente se coloca no lugar do pai, quando ele está aflito, está angustiado com. Não com desempenho, só com desempenho, né? Mas com o desenvolvimento da criança. Quando a gente se coloca no lugar do professor, ó, eu te entendo também, nós vamos trabalhar junto, né? E quando a gente pensa na educação, quando a gente se coloca no lugar, e assim, eu acho que a questão da empatia é muito, a gente precisa ter muita empatia, e eu sou assim com a educação, é algo que está no meu DNA, não consigo pensar em outra coisa sem ser isso, né? E eu fico muito feliz, que bom. Então, e me diga, como que a psicopedagogia está ajudando as famílias e as escolas? Eu estou vendo que você foi no Colégio de São Paulo, foi em vários colégios aqui de Belo Horizonte, né, para Uhum, conversar um pouco com as equipes. Aí eu queria saber como uhum. é que você está percebendo, no geral, como é que estão as famílias e as escolas enfrentando esse momento que não foi pensado, chegou de uma hora para outra e essa surpresa precisa sintonizar o emocional, né, das crianças e também dos pais, dos professores, né? Queria te É, ouvir. e o trabalho tem sido assim muito de acolhimento, sabe, Paulo? Eu acho que dar o colinho para os pais, dar o colinho para as crianças, dar o colinho para os professores, dar o colinho para os coordenadores, né, para os coordenadores. Eu acho que a primeira é o primeiro sentimento que a gente tem, né? A outra é a gente descobrir, né, como profissional, descobrir algumas estratégias que possam facilitar a vida desse professor na comunicação com esse aluno nessa nova modalidade de ensino-aprendizagem, né? E, além disso, eu vejo no consultório também os pais, assim, angustiados porque a gente tem uma convivência agora diária, né? Diária, assim, diária que eu digo 24 horas, e a gente tem que dividir espaços, a gente passa a compartilhar coisas que a gente não compartilhava. E o primeiro momento, assim, que me marcou muito logo que essa pandemia chegou, foi quando os pais ficaram, assim, muito angustiados de manter a rotina, né? Não, tem que manter a rotina, o menino tem que acordar às 7h30, e como se fosse, né? É porque a gente estava tentando manter algo que a gente nem sabia o que a gente ia enfrentar, né? E aí eu conversava com eles, olha, não precisa ser tão radical assim, acordar o menino às 7h30 da manhã. Você pode estabelecer uma rotina, mas com um pouco mais de flexibilidade. E aí a gente foi trabalhando isso com as famílias. Algumas crianças, os pais relatavam que eles estavam assim muito nervosas, e aí os pais me mandavam áudios, e aí eu chamava a criança para a gente conversar, para ela falar de como que ela estava se sentindo, né? E teve um caso assim muito engraçado que a mãe me disse que, olha, ele está muito nervoso. Ele teve uma crise de choro quando ele olhou aquele monte, assim, quando a escola estava também se ajustando, né? E mandava muitas tarefas, né? E as crianças imprimiam e tal, tal, tal. E aí eu falei, olha, deixa eu conversar com ele, né? Eu ouvi a mãe falando, eu não sei como é que eu faço, não sei se eu brigo, se eu não, né? Eu falei, não, deixa eu conversar com ele. Aí foi muito interessante, ele está no 4º ano, e ele é um fofo, assim. Eu conversei com ele e ele falou assim: olha, a primeira coisa que ele mostrou foi aquele bolo de folhas, assim, ó. Ó, isso aqui tudo para fazer. Aí eu falei, nossa, realmente é muita coisa, eu não dou conta, Sueli, eu não dou conta. Eu falei, calma, vamos pensar junto.
Aí ele pegou a. Falei, vamos ver como é que é a primeira folha, a segunda folha. Ó, isso aí é capa, ó, tá vendo? Não tem tanta coisa. Ele é. O segundo é texto, tem um quadro, que ele achava que aquilo tudo era de tarefa. Eu falei, vamos fazer o seguinte: aí na sua casa tem uma pasta, vamos dividir por disciplina, porque agora a gente está com muita tarefa, tarefa tanto de aula quanto de casa. Então, assim, não é para você fazer isso tudo. E aí eu de lá e a mãe de lá, né, e eu daqui, organizando uma pasta para que ele observasse, ó, tá vendo? De português já ficou isso aqui, ó, um pouquinho. E a Menor, primeira, né? segunda, terceira página ficou menor. Né? Então, assim, a aflição dele diante de toda aquela folha que a mãe imprimiu, sabe? Falei, gente, como é que ele vai dar conta disso? E aí eu conversei com a família, falei, olha, e aí passei a dar essas dicas para a família. Quando imprimir as tarefas, não dá tudo de uma vez, porque essa criança fica tão ansiosa que ela tem um monte de coisa para fazer. Vamos devagar, coloca, divide em partes. Então, assim, são estratégias tão pequenas, mas com ele deu acalmada, com outras crianças também. Né? E falar para essa família, olha, tudo bem, vai dar certo, tem dia que você está mais estressado, tem dia que não está. Então, assim, tudo bem, a gente caminha dessa forma, né? E para os professores, e é isso, ele tem alguma novidade, assim, que você possa dar dica para gente, para fazer? Eu falei, tenho, sim, e passei algumas dicas, né? Tipo, numa hora de aula, a professora pedir para as crianças buscarem algo que não é redondo, mas é verde. E aí essas crianças saem um pouquinho desse momento, que eles estão o tempo todo de frente para a tela, e dão aquela deslocada, ele faz o link de novo com a aprendizagem, para justamente fazer com que essas crianças levantem. A gente tem crianças que têm dificuldade na sustentação da atenção. A gente tem crianças que têm dificuldade no processamento da informação. Então, assim, a gente tem que pensar em várias estratégias com esse professor para que ele dinamize um pouco a aula, né? Porque não dá para pensar tudo ao mesmo tempo. E aí eu sempre passo umas dicas para a equipe por conta disso, né? Sabe uma coisa que eu ouvi? Você que é matemática deve concordar comigo. O pai estava assim vendo o menino fazer porque ele estava em home office, né? Então a Uhum, professora deu uma aula de 25 minutos, né? uhum, Depois ele fez contato comigo e falou assim, Paulo, eu pago 50 minutos e ela deu 25. Aí uhum. deixa eu te falar uma coisa, pai. Quanto tempo você acha que a professora preparou para entrar em cena e ficar 25 minutos conduzindo o seu filho? Então, nós temos que Uhum. ter agora empatia também nesse momento em que os professores estão planejando, estão replanejando, repensando, aprendendo a fazer, aprendendo a aprender, aprendendo a conviver com a tecnologia, aprendendo a ser aqui na frente, porque não é nada fácil. A gente fica Uhum. exposto, né? O professor ficou muito exposto. Então a É, psicopedagogia agora se juntou com a transmídia, ou seja, ele vai ter que lidar com mídias. Que uhum, antes era sala uhum. de aula, né? E ali ele tem toda a rotina mudou. E isso pode deixar as pessoas aflitas, né, Sueli? Eu acho que sim, eu acho que quando a gente começa, o professor, né, a gente começa a expor toda essa dificuldade que não só o professor teve, mas outras, nós tivemos também, de nos readaptar, a gente está procurando novos softwares para poder tornar essa aula mais dinâmica, e eu acho assim, que faz o papel da psicopedagogia, eu acho que da educação, é falar para esse pai, a gente não está falando de valor, né? A gente não está falando de pagamento, a gente está falando de investimento. Na verdade, a gente não está falando de o quanto eles pagam, mas o valor que é dado para essas coisas. Então, assim, orientar essa família de que a sessão não foi, o horário não foi de 25, de 50, mas de 25. Agora, assim, e também não adianta, porque a gente está falando assim, de um nível de sustentação de atenção que é muito diferente do nível de sustentação de sala de aula. Então, não dá para você dar aulas de 50 minutos. Até porque a gente tem, assim... Por que assim, eu fico exausta quando eu dou muito atendimento online durante o dia
e eu me canso assim muito mais do que se eu estivesse dando presencial. Por quê? Porque a gente tem que. Nós não temos mais os sinais do corpo da outra pessoa. A gente tem aqui o Paulo daqui para frente, eu tenho que ficar concentrada para poder decodificar o que o Paulo está pensando, o jeito que o Paulo está olhando, como é que é o movimento da sobrancelha do Paulo, né? Se ele está gostando, se ele não está gostando. Então eu gasto muita energia nessa parte atencional, coisa que eu não faria se eu tivesse presencial com você. E aí, nossa atenção, como ela é muito canalizada, a gente gasta muito mais energia com isso. E, assim, as pesquisas já falam que não adianta você fazer 50 minutos de aula, porque essa criança não vai conseguir reter todos os conteúdos, né? E por incrível que pareça, ele é engenheiro da produção. Até chamei para ele participar da live hoje, que aí eu cutucava, mas ainda não entrou, não. Mas não problema não. Não, a gente manda live para ele. Vou mandar. E ele é engenheiro de produção, e eu falei com ele sobre produtividade, né? Então ele falou, Paulo, você me fez ver um lado que eu não Aí eu tinha certeza pensado. que você já tinha convencido esse pai. Eu não tinha pensado. E outra coisa, preço é diferente de valor, né? O trabalho do professor, o valor do trabalho de um professor, a gente só conhece daí há 10 anos. Às vezes a gente encontra, né, Sueli, com alunos nossos que foram pequenos, né? Fala assim, olha, eu nunca esqueci daquela frase. Aí você pensa, que a gente nem lembra, né? Qual frase é essa, né? E aí... eu tenho uma aluna aqui também, que já foi minha aluna há muito tempo, fui professora dela, acho que no 7º ano, a Carolina, e hoje a gente ainda conversa. Ela fala, nossa, você falava isso. Eu falei, jura, falava? Você fez assim, assim. Eu falei, nossa, coitada de você, né? Você não ficou aborrecida comigo, não? Não, não, não. Então é muito legal, né? A gente vê o que a gente colheu, né? O que a gente plantou, na verdade. Né? Igual nessas lives eu tenho aprendido tanto, mas a gente cansa mesmo, porque é outra... Ela falou que foi 8º ano, ó. Carolina 8º ano, Carol. E o Ismael mandou um recado aqui, ó. Mandou falar assim, ó. Pensando em matemática, Paulo mais Sueli é igual a conhecimento e aprendizagem. Muito obrigado, Ismael. Nossa! Não, tô dizendo que ele é fofo. E aí o Marcelo, parabéns pela a iniciativa, professor Paulo, a Sueli merece mesmo, tá vendo? Não perde de vista o outro, a Sueli, o Ismael falou. E a professora Lucília falou que a Shayla pode aparecer os cabelos, o hijab não deixa os cabelos, nem os ombros, nem o decote de fora. Explicando a Malala. Né? Bom, nesse momento, né, a falta de concentração parece ser o maior inimigo dos pais, né, Sueli? E também, quer dizer... as crianças e os jovens são motivados até um determinado momento. Outro dia um professor falou comigo que esse fenômeno chama atenção parcial contínua, eu nem sabia, né? Nem sei como que é um parcial contínuo. Né? Os pais e os educadores podem estimular a atenção nas aulas que são remotas. Tá, isso aí é uma pergunta? É uma pergunta. Ah, tá, entendi. Assim, primeira coisa que a gente sabe atualmente, a atenção, que nós temos 3 tipos de atenção, né? A sustentada, a alternada e a dividida. Né? Então, a sustentada é aquela capacidade. A sustentada é aquela que você se concentra durante um tempo para fazer uma determinada tarefa. Por exemplo, o dever de casa. Né? Estou anotando isso, tá? A alternada é quando você precisa alternar uma atividade com outra. Então, por exemplo, a criança que precisa copiar do quadro e escrever no caderno, por exemplo, e ao mesmo tempo ouvir o professor. Caso, então, estou ouvindo e estou anotando aqui. Isso, exatamente. Você está utilizando a atenção alternada. E tem a atenção dividida, que ela é mais, assim, ela é mais automática, né? Então, por exemplo, quando você dirige um carro, você tem que prestar atenção em várias coisas, né? O retrovisor, né? A seta, etc, etc. Então, o que acontece? Hoje, nos estudos estão dizendo
que as crianças estão utilizando muito a atenção alternada, porque é aquela que você muda de janela toda hora. Você está na janela, depois vai vira uma coisa, vira uma outra, e vira a tela, já passou o jogo. Então, essa atenção alternada, ela está bem estimulada. O que a gente vai precisar investir na atenção sustentada, que é essa capacidade que eu tenho de manter um foco. E a gente não sabe como é que o cérebro vai funcionar após, né, pandemia, a partir daí, na verdade. Mas o que a gente sabe é que a atenção concentrada ela precisa ser estimulada, né? Então, por exemplo, montar quebra-cabeças com a criança, né? Mas é quebra-cabeça físico mesmo, de sentar no chão e montar mesmo. Ali desenvolve uma atenção concentrada. Às vezes eu falo para os pais, olha, você já construiu pipa? Por que você não constrói pipa com o seu filho? Olha, atenção concentrada dele olhar, né, o tamanho, e aí você está ensinando uma série de coisas, você está ensinando a matemática para eles, né? E assim, eu costumo dar vários exemplos de atividades que os pais possam fazer. Então, assim, tem até no atendimento psicopedagógico, a tarefa de casa da psicopedagogia é fazer um bolo. Mas tem que limpar a cozinha depois, tá? Sim. É um serviço completo. E aí as mães fotografam, né? Teve mãe que até já comprou aquela touquinha, o aventalzinho. Porque, assim, a gente tem crianças que vai falar assim, o que você comeu esse final de semana? Eu comi pizza. Pizza? Qual sabor? 4 queijos. E quais os queijos que tinha, professor? Não sei. Né? Então, assim, come, mas não sabe. E aí eu passei a trabalhar com essa menina essa questão da autonomia. O que leva no bolo? O que leva no bolo? O bolo leva sim, existe todo um planejamento, você tem que antecipar se você tem todos os ingredientes. Então, você trabalha várias funções executivas, né, e cognitivas com elas, que é de uma forma mais lúdica. Né? Então, para lavar um banheiro, você não precisa ficar. Eu falo para eles: olha, você tem que lavar o banheiro, mas você tem que ver o que você precisa levar, porque senão você vai ficar gritando toda hora alguém para. Pega o rodo, traz o veja, traz não sei o quê. Você tem que se programar, porque até você não pode ficar saindo toda hora, que é arriscado até você se machucar, escorregar, né? Então, leva todo o material. Então, são essas pequenas dicas que a gente está falando no ambiente doméstico, que a gente desenvolve a cognição da criança e do adolescente também, né? E a gente perdeu muito essa coisa, porque a questão da escola era muito delegada para a escola. A escola tem que ensinar a planejar. Não, eu tenho que ensinar a planejar e estimular cognitivamente as crianças desde pequenininha, né? E eu acho que essa questão vem para dar uma luz para a gente. Isso que você está falando é tão legal, né? Que a gente, professor, a gente tem que planejar agora com 3 métricas, né? Vamos dizer se são métricas, tá? Me corrija se não for. Tem o atitudinal, o procedimental e o operacional, né? E a gente colocava, escreve no planejamento. O que eu vou fazer de atitudinal, procedimental, operacional? E, além de tudo, tem o emocional. Quer dizer, o menino deve vibrar quando o bolo fica pronto. Quando o cachorro quente fica pronto. Quando a pizza fica. Pizza dá para trabalhar a fração, não é? Dá, Sabe o que eu estou dá. fazendo? Sabe o que eu estou fazendo, Sueli? Eu estou lançando agora 3 livros, né? Esse aqui chama BNCC no chão da sala de aula. Tá inverso aqui, porque a gente está espelhado. Para explicar a BNCC, as 10 competências, eu faço com os professores uma pizza. Que legal! E a gente parte em 10 pedaços. E cada pedaço é uma competência. E aí essa pizza está dando tão certo, né? Assim, então aí me inspirou a escrever esse livro. Estou lançando 3. Vou aproveitar que você não para, né, Paulo? Isso. Metodologia ativa, que as escolas podem aprender. Todos têm que as escolas podem aprender. Porque a gente tem que aprender. E esse que eu lancei em dezembro. E os 3 estão juntos agora. O que as escolas podem aprender, sabe? Então,
pensando os livros e pensando a prática, né, a gente tem que fazer uma coisa que chama saber sabor, né? Você falou o Rubem Alves falava isso, né? Tem que ter saber e tem que ter sabor. E a criança Uhum. com o pai agora, ele tá entendendo que o sabor que a professora leva para a vida do filho é essencial. Por isso eu quero homenagear todas e todos, né? Uhum. Uhum. E ele enfrenta essa batalha da falta de concentração, né? Ele enfrenta agora também algumas famílias muito pobres. Hoje nós entregamos algumas cestas, né? Nas Uhum. lives eu tenho pedido o pessoal para ajudar. A gente adotou o pessoal de uma orquestra, alunos de escola estadual, que é a orquestra que toca no dia que a gente entrega o prêmio aqui, Ai, que né? legal! E aí hoje nós entregamos. E foi lindo poder contemplar o rosto das pessoas que recebiam, Uhum. né? Uhum. Essa é uma emoção que ninguém paga. Quer dizer, agora o pai, Uhum. ele tá conhecendo mais o filho. O pai que está de home office, tem home office, tem mulher office, né? É. Agora, Verdade, é. Home então, office, mulher office. Tá essa parecendo uma política que eu bobeira minha. conheço. Como enfrentar o desafio, então, de criar um ambiente de estudo assim adequado? Porque o pai está trabalhando, a mãe pode estar trabalhando também no home office, ou então na casa office, que é uma loucura, né? Uhum. Uhum. Mulher e os homens têm que aprender a deixar de ser machista e ajudar. Como manter a disciplina no momento tem várias pessoas trabalhando, né? Tem conexões de computador. Não está sendo fácil isso, né, Sueli? Pelo que você está atendendo aí. Não, não, não está sendo fácil, né, para a família e assim, e eu percebo que as mulheres ficam muito mais estressadas, porque nós somos emoção pura, né? Então, se a coisa não sai do jeito que a gente acha que tem que sair dentro de um ambiente de casa, mesmo você trabalhando, mandando e-mail, fazendo, a gente fica extremamente nervosa. Homens são mais calmos em relação a isso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, e que eu trabalhei muito com os meus pacientes e com as famílias, foi a questão da rotina, né? Então, assim, criar um ambiente adequado para as crianças estarem conectados com a aprendizagem é básico isso. Então, um lugar onde você tenha menos barulho, né? Se você sabe que essa criança se distrai com facilidade. Normalmente, as que não têm nenhuma dificuldade já se distraem. E aquelas que ainda têm essa dificuldade atencional, por exemplo, de concentração, criar esse ambiente silencioso para essa criança como prioridade na casa é fundamental, né? E eu falo até para os pais o seguinte, olha, coloca uniforme de manhã, se é a hora de ir para a escola, se é a hora de aula, coloca o uniforme, não deixa ele de pijama, não. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro entende que a gente olha para aquela cama lá, o que é melhor? É assistir a aula online ou é que é melhor aquela cama? Então, eu tenho vários adolescentes que eles entram na sala, desligam a câmera e vão dormir, né? Porque tá É, naquela indisposição. Então, eu falei, a primeira coisa é preparar o seu cérebro para dizer, olha, tira o pijama, pelo menos a parte de cima, e coloca a camiseta da escola. Para já o cérebro entender que existe uma outra conexão, né? E o ambiente de casa precisa ser um ambiente onde essa criança, como ela tem muitas informações, ele tem muitos estímulos, eu peço até assim, olha, professora, e falo com os pais, professora, quando você for dar um conteúdo novo, você peça a criança para colocar, por exemplo, os fones de ouvido, porque você isola e essa criança se conecta diretamente com a sua aula. À medida que ele está em casa, por exemplo, é o cachorro latindo, é o liquidificador que está rodando, né? Então, assim, fazer com que essa criança se conecte, né? Então, assim, a questão do uniforme, eu acho que é legal a gente direcionar para os pais no sentido de que, olha, tá na hora, né? Os professores, eu dou essas dicas para os professores, né? Olha, professor, quando você for ensinar um conteúdo novo, bota todo mundo no fone,
durante aquele tempo da explicação, depois tira porque incomoda mesmo as crianças, né? E os adolescentes. Os adolescentes conseguem ficar até mais tempo, mas as crianças têm muito desconforto, né? As crianças, por exemplo, que têm uma questão do TEA, do autismo, dificilmente elas conseguem ficar com fone de ouvido muito tempo, né? Porque aquilo incomoda. E aí eu falo para os pais, ó, a rotina é fundamental, criar um ambiente, nem que seja pequenininho, onde ele tem menos estímulo, né? Que essa janela fique longe de barulho na medida do possível, que o professor, na hora de explicar, coloque o fonezinho de ouvido para ele se conectar, né? E entender que é possível que isso também não dê certo, essa criança vai levantar e a gente tem que ter paciência, olha... Filho, não está na hora de levantar agora, daqui a pouco você vai. Então, eu tive experiências com famílias em que a criança tem um distúrbio de processamento, né, auditivo, e que ela não conseguia se concentrar, porque era muita gente falando no site na sala de aula, e aí a gente sugeriu que deixasse ele participar por algum tempo, principalmente nos horários iniciais, e depois que essa mãe tinha disponibilidade, obviamente, retomar essa aula com ele num outro momento, né? E fragmentar essa aula para que ele pudesse compreender. Daí a gente precisa da parceria dos pais. E aí eu estou falando assim, de uma forma muito feliz, que os nossos pais passaram a ser nossos ajudantes do dia. Né? Então, eles devem ganhar uma medalhinha, né? Eu acho que os pais têm que ganhar uma medalhinha lá e falar, olha, eu sou ajudante do dia, no sentido de parceria, né? Aqui em casa, os dois professores... Outro dia eu estava assessorando uma escola, é uma escola católica, e aí eu disse assim que na volta a gente podia fazer a parábola da moeda perdida, que é metade da moeda está na escola e a outra metade está com os pais, né? Então os alunos quando chegarem na escola encaixar isso, porque nós estamos vendo que o papel de um é validado pelo papel do outro. Então, pais quando estão no carro falam assim, mas como foi a aula hoje? Aí se a criança reclama de algum professor, ele tende a validar a fala do filho sem escutar a outra parte. Então, sim, verdade. o equilíbrio não ocorre, né? Às vezes um ruído, nossa, ele chamou a minha atenção de maneira agressiva, e quando a aula está normal. Agora, tem mães que estão entrando, né, na aula para perguntar e para entender o que a professora disse, só que os papéis têm que ficar bem definidos, né, Sueli? Ela é mãe, ela não é o aluno ou a aluna, ela não é o educando ou a educanda, eu prefiro falar assim. Então, para organizar o tempo, a mãe tem que entender também, o pai, as pessoas que estão ajudando ali, que a organização do tempo, que a organização da fala na sala de aula virtual é e deve ser do filho. Né? Quem é o estudante é o filho. Né? O pai é o parceiro e realmente ele pode ajudar, mas para isso é que eu acho que tem que ter essa formação que você muito bem dá para as famílias e para as escolas. Porque nesse momento todo mundo foi pego de surpresa. Foi. E foi pego de surpresa, e aí errar é muito gera comum. Insegurança, ansiedade, né? E por isso que eu acho assim que a conversa com os pais, a orientação dos pais, no sentido de que, olha, a gente acompanha, você está com ele em casa, mas a autonomia é dele, né? Ele tem que participar, ele que tem que perguntar, porque se você não tivesse na sala em casa, ele ia ter que se virar sozinho. Né? Então, assim, tem mães que falam assim, nossa, eu fico do lado o tempo todo da minha filha, para ver se ela está aprendendo. Eu falei, não precisa. Se tem algumas disciplinas que ela tem mais dificuldade, ela é mais desatenta, você fica por ali, não precisa sentar do lado dela. Então, senão a gente não vai construir essa autonomia nunca. Então, é uma liberdade, assim, meio que vigiada, né? Você deixa a criança... No começo, por exemplo, e eu tenho essa experiência no começo dos atendimentos online,
que eu também, se você me perguntasse há 4 meses atrás, existe psicopedagogia online? Eu falei, você tá louco? Não existe, né? E Pois caiu é. tudo por terra, né? Caiu E por terra. assim, e no começo eu sentia que os pais ficavam um pouco inseguros e ficavam no atendimento, sabe? E aí eu procurava programar atividades em que os pais participavam. Depois que eles tiveram confiança, eles só ajustam se está tudo funcionando, se a tela, se o vídeo ok, e ó, se mandam dali da sala e me deixa com as crianças, o que eu acho ótimo, porque eu estou na casa deles, eu estou falando com o filho deles, né? Então isso é o maior ato de confiança que você pode dar para o profissional, qualquer um que entra na sua casa. E por que não dá para o professor? Né? Ah, mas Sueli, mas você atende sozinha. Eu falei, é verdade. Mas ele também precisa saber se comunicar num ambiente onde ele tenha que esperar a vez para falar, ou que muitas vezes o professor, ele quer fazer uma pergunta, o professor não viu e isso passa. E às vezes tem pais que se aborrecem. Olha, meu filho levantou a mão aqui várias vezes e você não viu. Falei, ele não ia É. resolver esse problema sozinho na sala de aula, se isso acontecesse? Né? E o professor, ele está ali numa unidade, né? Até matemático isso, né? E as crianças, os jovens são 30, 35. Uhum, Tem uma coisa que muita gente reclama, que é o seguinte: o professor tem os seus queridinhos, né? Os seus uhum, preferidos. uhum, uhum, uhum. É muito fácil dizer isso quando a gente não pisa no chão da sala e percebe que alguns alunos podem ser o âncora da conversa, que as inteligências são múltiplas e que cada um tem um Sim, papel, né? sim. Uhum. Depois que eu li Inteligências Múltiplas, e nessa conversa eu estou me Do lembrando do livro Gardner? do Gardner, Aham, aham. nessa conversa eu estou me lembrando de dois autores, eu li. Um é o Pierre Weil, que fala que o corpo fala, né? Uhum, Se o uhum, pai pudesse entender que o corpo fala, ele ia entender que pela postura do filho, dá para ele entender como ajudar, né? uhum, uhum. Os post-its, eu queria te perguntar isso. Eu vi uma pessoa, uma professora, que ajudou a organizar, não, coordenadora. Ela ajudou a organizar os horários, assim, pediu para os pais comprarem post-its de 5 cores diferentes, são 5 aulas, né? E aí Uhum, a criança, para emocionalmente o cérebro se organizar, ela tirava o post-it quando acabava aquela aula para dar aquela uhum, sensação de missão cumprida e também deveres, aí anotava no post-it e colava, e a mãe entrava depois para ver o que foi pedido. E a uhum, professora uma, deu uma lição para o aluno que eu gostei muito. Ela falou assim: depois você pede o papai e a mamãe para entrar na plataforma, né? Ou na internet junto com ele, para pesquisar esse assunto em aulas web. E eu vi que essa sala fez assim de rendimento. uhum, Os uhum, alunos saíam de lá e já entravam num outro ambiente junto com os pais e falavam: eu entendi agora que, por exemplo, o meu problema com matemática era o conjunto vazio. Se ele era um uhum, conjunto, por que ele é vazio? E a minha uhum, professora de matemática brigou comigo e eu só depois na filosofia que eu fui entender o que significava. Mas assim, uhum. não é legal essa coisa do post-it, da organização do tempo? Eu queria te perguntar isso. Fracionar o tempo para organizar o ambiente e o horário? Sim, a gente costuma fazer essas, normalmente num papel A3, a gente começa a fazer essa rotina, né? Que não é uma rotina assim extremamente rígida, que tem que acordar às 7h30, não, né? É uma rotina onde a gente conversa com os pais, e essa rotina é montada muito na família, e de como que essa criança funciona, né? Ela funciona mais no meio da tarde? Ela fica mais bem disposta no meio ou no começo da tarde? Então eu procuro sempre falar com eles, olha, toda vez que a professora passa uma tarefa de casa, para o seu cérebro entender que aquela informação é importante, a tarefa de casa precisa ser feita no dia que ela é passada, antes que uma noite de sono passe. Porque aí o seu cérebro vai entender e vai consolidar. E na hora que a gente precisa dessa informação, a gente gasta menos tempo perdendo.
Então, assim, perdendo tempo acessando. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é a tarefa tem que ser feita no dia. E essa tarefa, as mais complexas, elas devem ser começadas na parte da tarde. Por exemplo, se a criança estuda de manhã, na parte da tarde, 2 horas, significa que a gente está começando um nível ótimo de atenção, né? E essas disciplinas mais complexas, que cada um tem lá o seu nível de complexidade e afinidade, elas devem ser feitas no começo da tarde. Se você deixa para fazer a disciplina, a matéria de português, por exemplo, que você não gosta muito no final da tarde, o que vai acontecer? Você não vai ter paciência, você está mais cansado, vai responder qualquer coisa e seu trabalho vai ficar uma droga. Aí o professor vai falar, não, você não respondeu de forma completa, você vai ficar nervoso, porque a professora pede para você escrever de forma completa e você já está sem paciência. Então, pega português, que é que você tem mais dificuldade, faça no começo da tarde. E as matérias que você mais gosta, deixa mais para o final, né? E, assim, no caso das crianças que estudam à tarde, eu sempre oriento aos pais o seguinte, olha, as tarefas mais complexas, as mais fáceis, por exemplo, vamos supor que a facilidade hoje foi de inglês, que são tarefas mais simples, elas podem ser feitas até no mesmo dia. Mas as mais complexas, como português, matemática, história, que demanda um nível de atenção alto, que ele seja feito logo de manhã, cedo, porque o cérebro já descansou, né? Você já está com outra energia. E essa questão de dar e assistir aulas online cansa o cérebro e a gente precisa dormir. E aí é um outro problema que a gente enfrenta, né, Paulo? A questão do sono. Que eu acho que é uma coisa que a gente não abordou aí nas nossas anotações, mas, assim, é de extrema importância o sono. Nossa, é como... Porque a falta do sono, ela vai acabar provocando aquilo que a gente chama de defasagem do processo de estudo, né? Na aprendizagem do aluno, também no ensino do professor, né? Porque muitos pais estão confundindo também ensino com aprendizagem. E a gente tem que separar bem essas duas coisas, né? Quem ensina. E quem vai ser o responsável e autônomo pela sua aprendizagem. Porque nem tudo o professor vai conseguir que o aluno aprenda se ele não se exercitar, né? A vida é treino, né? A vida é treino. Sim. E é importante que ele treine quando ele está bem também. Tirar da tela, né? Agora, ter registro da memória afetiva dele, então tentar ser agradável, mas também efetiva. Qual que é o resultado? Então, eu acho que as escolas vão ter um problema na volta, né, Sueli? Que é a avaliação, né? Do estudo, do ensino, da aprendizagem. E como é que você acredita que vai ser o futuro? Assim, como que... Porque eu penso que a gente tem que fazer 3 coisas. Eu estou pensando isso, tá? Estou pensando alto. Não sei se eu estou certo, não. Magna, hoje a gente nem sabe. Adoro quando eu não estou também. Vai ter que ser uma coisa aplicável. Aplicável. Né? Todo mundo está falando de ensino remoto e confundindo ensino remoto com ensino híbrido. São coisas diferentes. Né? Vai ter que ser tangível. Então, o pai quer ver a nota do filho, mas não é só a nota. Né? Porque tem o socioemocional envolvido. Né? E as escolas também vão ter que ver isso. As escolas são loucas por notas, né? Então, conteúdo, né? Possível e adaptável. Então, eu queria te perguntar, fazer perguntas e queria que você, com uma frase, respondesse. Aplicável. O que pode ser aplicável? Aplicável é quando esse conteúdo ele tem significado para essa criança. Eu acho que, na verdade, eu estava fazendo uma outra live com outro psicólogo, né? E ele me cutucou para eu falar isso. Eu acho assim que essa pandemia veio para a gente pensar em muitas coisas, né? E aí eu dei exemplos da matemática, por exemplo, que eu falei assim, qual é a necessidade da gente ensinar multiplicação e divisão de frações para uma criança de 5º ano?
Se ela consolida a questão da fração na adição e na subtração, por que a gente não deixa para o sexto ano para a gente trabalhar a divisão e multiplicação de uma forma concreta, com dobradura de papel, para que isso, primeiro que ele está mais maduro, né? E assim, para que a gente joga todos esses conceitos? Né? E aí eu dei vários exemplos, né, de conceitos que a gente poderia... Qual é... Você vai me explicar. Eu sou professora de matemática, eu não consegui entender ainda. Qual é o significado de você fazer MMC de frações algébricas? Né? Se eu preciso ensinar para essa criança, por exemplo, a proporcionalidade, esse jovem, quando ele for no supermercado, ele vê um pacote de papel higiênico de 16 e um pacote de papel higiênico de 8. Qual é mais vantagem levar? Às vezes são duas de 8, não é da 16. Né? Verdade. Então, assim, eu acho que é isso. Papel simples e papel duplo. Quer dizer, qual que é a vantagem e a desvantagem, né? E aí Outro a gente... né? Papel simples ou papel duplo? Né? Melhor duplo. E você já respondeu a segunda, que é tangível. Você já mostrou o tangível, né? Dá para ver, tocar, né? E assim, e nós vamos ter que fazer uma revisão de conteúdo, sabe? Eu acho que a gente vai ter que dar uma filtrada ótima nessa questão do conteúdo, que eu sempre defendi como professora de matemática. No ensino médio, então, a gente tem várias perguntas, os meninos falam, mas para que eu vou aprender função logaritmo? Eu falei, para nada. Isso consta no currículo. Você tem que aprender e eu tenho que ensinar. A gente pode fazer isso de duas maneiras, com sofrimento ou sem sofrimento. E aí? Né? Então, assim, e eu acho que as experiências que onde a criança, por exemplo, falando da minha área de matemática, são experiências que eles não estão vivendo. E eu peço para os pais, olha, levem essas crianças, agora não, né? Mas para o supermercado. Peça para ele pegar 1 quilo de maçãs. Ele vai pegar um tipo de maçã de 1 quilo. Bom, se essa maçã for maior, ela vai levar uma quantidade menor de maçã. Se essa maçã for pequenininha, ela vai levar uma quantidade maior. E os dois têm 1 quilo. O que a gente está falando disso? Grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais, menos. Que legal. Né? Eu estudar com você, porque... Pois é, e aí a gente também fala, por exemplo, das crianças irem para o supermercado e conhecer a couve. Qual a diferença da couve para o agrião? Do agrião para aquele do Popeye? Como é que era o Popeye? Espinafre. Espinafre. Né? Então, assim, as crianças precisam vivenciar essas coisas, as coisas já estão sendo trazidas para ele dentro de casa e ele não tem essa experiência. Então, assim, outra coisa que eu falo, você pede para o seu filho pegar 200 gramas de presunto. Então, a princípio, 200 gramas de presunto, ele vai pensar, nossa, deve ser cada tijolão, porque são 200, né? Tijolão. Aí, quando ele pega o pratinho, ele vê que 200 gramas deve ter lá umas 8, 9 fatias de presunto. Aí você está falando do quê? Das submúltiplos do grama, do quilograma. Falei, ele, né? Então, são essas experiências. 4 pacotes de 250 vai dar 250 gramas de café, vai dar 1 quilo de café. Eu compro um pacote, mas como é que pode ser 1? Mas 4 de 250? Como é que pode 250 pode ser 1? Você está utilizando o nível de abstração, estimulando as perguntas para eles. Né? E isso não está fazendo parte do dia a dia das nossas crianças, né? Infelizmente. Mas eu boto o pai para ler. Eu sei que é complicado, que o mercado você faz em 1h30, mas se for com criança vai fazer em 3 horas. Mas você está trabalhando esse funcionamento executivo, você está instigando a questão da proporcionalidade, do conceito numérico, do quilo, e vai trazer isso para uma vivência significativa, tangível, possível. E eu acho que é isso que a gente tem que ver. Adaptável, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ver. O tempo voou com a gente, eu estou aprendendo tanto. E nós vamos ter que marcar outro depois, viu? Mas já são 8 horas, quase 8.
Já, falta Nossa, quase 9, né? 9. Aí eu quero te homenagear, né, simbolicamente, por tudo que você já fez, por todos os educadores que passaram pelas suas mãos, pelas famílias. Eu queria que você se despedisse com 20 segundos. Ah, eu quero dizer para vocês que, assim, eu estou muito feliz de participar dessa live, eu estou muito honrada essa homenagem, e eu preciso dizer que essa homenagem é para todas as nossas professoras que caminham com a gente, né, que com diretoras, e como a gente está falando de